Eu sou a professora de Física, Beth Carvalho, e esse é o meu sinal. O nosso tema de hoje é corrente elétrica e campo magnético 2. Esta aula se encontra no PET 4, na semana 4 do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, iremos compreender o funcionamento dos eletroímãs e suas aplicações. Iremos saber relacionar a corrente elétrica em uma espira, em uma bobina chata ou em um solenoide, com a forma do campo magnético gerado no seu interior. Vamos lá? Bem, terceiro ano. Antes de nós falarmos especificamente da espira, vamos relembrar um pouquinho da aula passada. Nós vimos que lá no meados do século XIX, Oersted fez uma experiência e observou que corrente elétrica gera campo magnético. Lembra da experiência? Um fio condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica. Se eu coloco nas suas proximidades uma bússola, essa bússola, a agulha da bússola vai defletir. E aí ele observa que corrente elétrica gera campo magnético. Nós vimos que em torno de um fio condutor retilíneo, as linhas de campo magnético, elas são circulares e concêntricas, e o seu centro está justamente nesse fio condutor. Vimos ainda que para determinar a direção e o sentido do vetor campo magnético, nós vamos utilizar a regra da mão direita. Lembra da regra da mão direita? Como a gente faz? O polegar, ele vai indicar o sentido da corrente elétrica e os outros 4 dedos, o sentido do campo. Então, se a corrente elétrica está percorrendo o fio de baixo para cima, o polegar mostra, de baixo para cima, representa o sentido da corrente, e eu vou segurar este fio. Os outros 4 dedos representam o sentido do vetor campo magnético. Se a corrente estiver para baixo, eu altero a direção do meu polegar e vou segurar este fio para determinar a direção e o sentido deste campo magnético. Bem, vimos isso em um fio condutor retilíneo. Se você tem dúvida ainda, volte, retome a aula anterior que vai te auxiliar nos seus estudos. Hoje, nós vamos continuar. É uma continuação dessa parte do eletromagnetismo. Agora nós vamos ver o campo magnético gerado por uma espira circular. O que é uma espira circular? Uma espira circular é algo parecido com isso que eu trouxe para vocês. Então, eu peguei um fio condutor, dobrei este fio condutor e ele virou uma espira. É claro que para haver corrente elétrica, essa espira tem que estar ligada a uma fonte geradora de energia. E claro que não diretamente, eu tenho que ter uma resistência elétrica maior para não ter uma corrente de curto-circuito. Então a gente vai entender o que acontece só com o campo magnético gerado por essa espira. Então vamos pensar o seguinte. Em um fio condutor, em torno dele, vai haver um campo magnético. Se eu pego esse fio condutor e faço com que ele se transforme em uma espira, eu vou ter campo magnético nas proximidades dessa espira, na parte de fora e também na parte de dentro. Então, eu vou me ater ao campo magnético gerado na parte interna desta espira. Gerado por quem? Pela corrente elétrica que está percorrendo essa espira. Bem, regra da mão direita, da mesma forma. Então, temos aqui, se a corrente elétrica estiver
no sentido horário, como está representado aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos segurar esta espira, corrente elétrica no sentido horário. Então, ela vai subir de um lado, sentido horário, e descer do outro. Então, novamente, sentido horário, a corrente elétrica vai subir, sentido horário, descendo do outro lado. Lembrando da mão direita, regra da mão direita. Eu vou segurar esta espira. Onde eu vou segurar essa espira? Onde eu quiser, não tem problema. Mas o meu polegar tem que representar o sentido da corrente. Desse lado, a corrente está subindo. Do outro lado, a corrente está descendo. Então, se eu for segurar onde está subindo, polegar representa o sentido da corrente. Se eu seguro esta espira, olha o que está acontecendo. Os meus dedos estão entrando no centro da espira. Olha o meu polegar representando o sentido da corrente, sentido horário. Campo magnético entrando. Então, novamente, polegar representa a corrente, sentido horário, o campo está entrando no centro da espira. Representação do campo entrando são aqueles xizinhos, vetor campo magnético entrando no centro da espira. Se a corrente estiver no sentido anti-horário, se a corrente elétrica estiver no sentido anti-horário, então o que está acontecendo? A corrente sobe de um lado, percorre a espira no sentido anti-horário e desce do outro. Regra da mão direita, onde a corrente está descendo, né? Está descendo aqui desse meu lado, vou segurar, então o campo magnético está saindo do centro da espira. Está subindo do outro lado, vou segurar, ó, está saindo o campo magnético no centro da espira, representado por uma pontinha. O vetor campo magnético sai do plano da espira. E a intensidade do campo magnético no centro da espira vai depender também da corrente que atravessa essa espira e, nesse caso, vai depender do raio da espira. Então, a intensidade do campo magnético vai ser μ0 vezes I, lembrando, μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, sobre 2 vezes R. R é o raio da espira. Pode acontecer também de termos uma chamada bobina chata. O que é uma bobina chata? Nós vamos ter, olha, aqui nós temos uma espira. Temos uma espira. No caso de uma bobina chata, nós pegamos várias espiras, não muitas, algumas espiras justapostas. Então, elas foram enroladas, olha só, enrolei algumas espiras, mas elas estão justapostas, elas estão aqui juntinhas, grudadinhas uma na outra. Então, é como se eu tivesse, né, para determinar a intensidade do campo magnético, é como se eu tivesse no centro, né, dessa bobina chata, como se eu estivesse determinando a intensidade do campo magnético no centro de uma espira e multiplicando pelo número de espiras, pelo número de voltas que eu tenho nessa bobina chata. Para determinar a intensidade do campo magnético no centro da bobina chata, é a mesma coisa. Eu tenho aqui, então, né, a mesma coisa usando a regra da mão direita, certo? Sentido horário, sentido anti-horário. Então, para determinar o campo magnético no meio no centro, né, dessa bobina chata, eu vou multiplicar o campo magnético gerado no centro de uma espira pelo número de espiras que tem na bobina. Então, B vai ser N, que é o número de espiras, vezes μ0 vezes I, sobre 2 vezes R. R é o raio
desta bobina chata. Temos também o chamado solenoide. O que seria um solenoide? Um solenoide é um conjunto de espiras. Olha aqui novamente as espiras. Então, temos as espiras, porém, eu tenho várias espiras enroladas e agora eu tenho que considerar o seu comprimento. Elas não estão mais justapostas, elas não estão mais unidas uma à outra. Então, eu tenho aqui uma bobina longa ou um solenoide. Esse solenoide, ele vai funcionar como se fosse um ímã em forma de barra. Então, quando esse solenoide é percorrido por uma corrente elétrica, ele passa a funcionar como um eletroímã. Verifiquem aqui nessa representação, neste desenho. A representação das linhas de campo é bem parecida com a representação das linhas de campo de um ímã em forma de barra. Então, nós vamos ter aqui um polo norte bem definido e vamos ter um polo sul bem definido. Quem vai definir esse polo norte e esse polo sul? Nós vamos ver que essa definição, é claro, é feita pela corrente elétrica, que está gerando este campo magnético. Bem, novamente, nós vamos utilizar a mão direita. Como nós vamos fazer? Mão direita. Vamos verificar qual é o sentido da corrente elétrica. Porém, agora nós vamos fazer uma coisa diferente. Agora, os 4 dedos que na espira indicavam o sentido do campo, indicam o sentido da corrente elétrica. E o polegar vai indicar o sentido do campo magnético. Então, olha só. Vamos ver essa bobina. Vamos entender como que a gente faz esse pequeno solenoide. Então, nós temos aqui, corrente está subindo por essa parte do fio, né? Então, está subindo aqui na frente e descendo por trás. Sobe na frente, desce por trás e assim sucessivamente. Então, eu vou pegar os meus dedos e vou segurar. Está subindo pela frente e descendo por trás. E o meu polegar vai indicar o sentido do campo magnético. Ele vai indicar o norte deste eletroímã. Se tivesse acontecendo o contrário, se a corrente estivesse subindo por trás e descendo pela frente, seria um sentido contrário da corrente. O campo também teria um sentido contrário. Ó, descendo pela frente, o campo sai do polo norte, meu indicador representa o polo norte. Se estiver subindo pela frente, olha só, os meus dedos sobem pela frente, o indicador representa o sentido do polo norte. E o outro polo vai ser o polo sul, certo? E aí nós vamos ter o chamado eletroímã. Bem, e a determinação da intensidade do campo magnético? Vai depender do número de espiras que tem nesse solenoide, vai depender, claro, da intensidade da corrente elétrica, é ela que gera o campo magnético, e vai depender do comprimento da bobina, do solenoide. Quanto maior o comprimento do solenoide, menor vai ser a intensidade do campo. Por quê? Porque este campo vai ser dividido por uma extensão maior, por um comprimento maior. A unidade de medida do campo magnético nós já vimos que é o Tesla, vimos também a permeabilidade magnética do vácuo, 4π vezes 10⁻⁷ Tesla vezes metro por ampere.
Os solenoides, eles são utilizados como eletroímãs. Então, como é feito? Lembra que se eu aproximar de um ímã um material ferromagnético, ele vai se transformar também em um ímã temporário? No caso do solenoide, se nós introduzirmos nesse solenoide um núcleo de ferro, além do campo magnético gerado por essa corrente elétrica, nós vamos ter ainda um núcleo de ferro aqui dentro que vai se transformar em um ímã temporário. Então, o campo magnético vai se tornar mais intenso. E esses eletroímãs, eles são muito utilizados. Eles são utilizados, por exemplo, em motores, nas campainhas, nos guindastes eletromagnéticos, né? Esse tipo de guindaste, às vezes em siderúrgicas, às vezes em ferro velho, que vai carregar materiais que são atraídos pelo ímã. Então, liga o interruptor, tem corrente elétrica, esse material é atraído, carrega para onde quiser, chegou no local correto, desliga aquela chave interruptora, cessa a corrente elétrica, cessa o campo magnético. Bem, vamos fazer um exemplo. Então, uma espira circular de raio π centímetros é percorrida por uma corrente de intensidade 2 amperes, conforme mostra a figura. Qual é a intensidade, direção e sentido do campo magnético no centro dessa espira? Bem, direção e o sentido, lembrando, a gente vai utilizar a mão direita. Está mostrando aqui o sentido da corrente, sentido anti-horário, o campo está saindo no centro da espira. Para determinar a intensidade, então nós vamos ter B é igual a μ0 I sobre 2R. B vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente é 2 amperes. Sobre 2 vezes. O raio é π centímetros, que vai ser π vezes 10 elevado a menos 2 metros. B vai ser igual. Esse 2 eu corto com esse 2. Esse 4 eu corto com esse 4. Então, 4 vezes 10, menos 7, menos 2, menos 7 mais 2, menos 5 Tesla. Um outro exemplo. Um solenoide compreende 5.000 espiras por metro. Eu quero saber a intensidade do vetor indução magnética originada na região central pela passagem de uma corrente elétrica de 0,2 amperes. Então, nós temos que B é igual a μ0 vezes N vezes I sobre L. Então, B vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7, 5.000 espiras, 5 vezes 10 elevado ao cubo, 0,2 amperes. 2 vezes 10 elevado a menos 1, sobre o comprimento, que é de 1 metro. Então, B vai ser igual a 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Vezes π, vezes 10A. Menos 7, menos 1, menos 8, mais 3, menos 5. Ou B é igual a 4 vezes π, vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Resposta da questão, letra A, 4π vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Bem, terceiro ano. Na aula de hoje, vimos um pouquinho mais sobre eletromagnetismo. Nós aprendemos campo magnético gerado por espira circular, campo magnético gerado por uma bobina chata, campo magnético gerado por solenoide ou bobina longa e vimos eletroímã. Faça os seus exercícios,
Tire as dúvidas com seu professor, leia, releia e bons estudos. Até a próxima aula!